Bom, então vamos dar sequência e vamos começar a trabalhar alguns métodos básicos com o Pandas. Então nós vamos aprender a listar as N primeiras e N últimas linhas, verificar o tamanho do data frame, verificar os tipos de dados, inspecionar nulos, investigar valores distintos, realizar contagem de valor, ver como é que a gente verifica se tem duplicatas e também criar novas colunas. Para isso nós vamos trabalhar aquele conjunto de dados relacionados a vendas na Europa. Então, Europe Sales Records, em CSV. Então, aqui eu estou no Google Colab, eu já carreguei os dados, está aqui o arquivo, né? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é importar a biblioteca. Só fechar aqui. Aqui eu vou chamar de vendas, pd.read CSV. E aqui eu vou só ver se já está rodando perfeitamente. Beleza, está rodando, eu tenho 1.330 linhas e 14 colunas. Bom, como é que eu faço para ver as primeiras 5 linhas e as primeiras 5 colunas? Então, para isso, existe um método onde eu posso fazer vendas.head e ele vai me mostrar as primeiras 5 linhas, perdão. Então, aqui eu tenho as primeiras 5 linhas. Outra maneira, eu posso especificar também quantas linhas eu quero ver. Por exemplo, vamos dizer que eu quero ver as 10 primeiras linhas. Então, vendas.head igual a 10. Então, ele vai mostrar as 10 primeiras linhas. Lembrando que o índice começa em 0 aqui no Python, né? E em função dessa linguagem de programação. Beleza? Eu também posso ver as últimas 5 linhas. Por padrão, então, eu posso utilizar vendas.tail. Ele vai me retornar por padrão as últimas 5 linhas, certo? Se eu quiser mudar aqui e ver as últimas duas, por exemplo, eu posso usar vendas.tail e informar que eu quero ver as 2 últimas linhas. Beleza, bem útil, né? Quando a gente tem um data frame bem grande como esse. Certo? Para nós verificar o tamanho do data frame, eu posso usar esse método aqui, o método shape. Então, vendas.shape, ele vai me retornar o número de linhas e o número de colunas. Para fazer isso de uma maneira mais organizada, eu posso fazer simplesmente o seguinte. Vocês podem ver que quando eu dou esse shape, ele me retorna essa tupla aqui, né? Essa aqui seria uma tupla, onde eu tenho um elemento aqui na esquerda e um elemento na direita. Então, eu tenho 2 elementos. Então, eu posso fazer o seguinte. Linhas, eu vou armazenar esse primeiro valor em linhas e esse segundo valor em colunas. Então, linhas e colunas vai ser igual vendas.shape. Beleza? Ou eu posso fazer simplesmente assim, ó, linhas, para ficar mais fácil. Vai ser igual a 0. E colunas, vai ser vendas shape, só que eu quero o segundo elemento. E para mostrar isso aqui de maneira mais interessante, eu posso fazer aqui, ó, um print f linhas, e aí informar aqui quantas linhas eu vou ter, e colunas. Aqui, esse tipo de print, ele é bem interessante porque eu consigo mostrar as variáveis, né? Então, aqui, tudo que está entre aspas aqui é texto, né? Eu uso esse f para justamente conseguir mostrar essa variável. O que é a variável vai aqui sempre dentro dessas chaves. E aqui eu consigo ver, então, quantas linhas e quantas colunas. Ou seja, eu tenho 1.330 linhas e 14 colunas. Beleza? Outro método que é interessante é o método info, que eu consigo ver o tipo de dado que eu tenho em cada coluna e eu consigo ver também se tem dados nulos. Então aqui eu posso ver, ó, que eu tenho os dados nulos, ó, porque aqui, ó, eu tenho 1.330 linhas e aqui eu tenho 1.324 não nulas. Então eu tenho 6 dados ausentes aqui. Eu consigo ver todas as colunas listadas, as 14, e eu consigo ver o tipo de dado. Pode ver que aqui a região ela está como objeto, o país está como objeto, né, o texto. O tipo do produto também está com objeto. Depois lá o preço vai estar em float, né, que seria um número decimal. Questão também aqui de unidades vendidas como inteiro e assim por diante. Então eu consigo ver quais os tipos de dados que eu tenho. Eu tenho 5 colunas como número decimal, 2 colunas como número inteiro e 7 colunas como texto.
Eu também consigo listar essas colunas. Então, como é que eu posso fazer isso? Vendas.columns. Ele vai me listar todas as colunas presentes no data frame. Certo? Então, bem interessante também. Agora, dados nulos. Como é que eu verifico a presença de dados nulos de uma maneira mais intuitiva? Então, vendas. Posso usar o método isNa ou isNum. E eu vou pedir para ele me dar a soma. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai me dar a soma de quantos valores ausentes eu tenho em cada coluna. Então, a gente pode ver que a gente tem 6 lá em order priority. Só que uma maneira bem interessante de fazer isso é também calcular o percentual. Então, eu posso fazer vendas, sum, e aí eu divido pelo tamanho do data frame. Então, pelo número de linhas, né? Além de vendas. Multiplico por 100, isso vai me dar o percentual em cada coluna. Ou seja, eu tenho aqui 0,45% de nulos, né? Na coluna de order priority. Beleza? Então tá. Posso também verificar valores distintos. Como é que eu faço isso? Vendas. Eu quero saber, eu quero responder essa pergunta aqui, por exemplo. Quais são os valores únicos da coluna item type? Então eu posso fazer aqui, vendas, item type, para selecionar a coluna, e eu quero os valores únicos. Então eu posso usar esse método aqui, .unique. Ele vai me retornar. Então eu tenho beverages, clothes, cereal, office supplies, fruits, vegetables, e também ele vai me listar todas as categorias aqui, todos os tipos de item que eu tenho. Só que muitas vezes eu quero saber não só isso, eu quero saber quantos eu tenho. Então eu posso fazer o mesmo esquema, vendas, item type, só que aqui eu boto um N, de N unique. Ou seja, ele vai me listar quantos valores únicos eu tenho nessa coluna. E aqui, então, nós temos 12. Beleza? Então, vamos para a próxima parte. Vamos dizer agora que eu quero contar quantos valores eu tenho em cada um desses itens. Então, eu posso fazer aqui o seguinte. Eu posso utilizar o método valueCounts. Então, vendas, item type. E aqui eu dou o ponto valueCounts. Ele vai me dar a contagem de cada valor. Ele já me traz em ordem decrescente, né? Então, eu tenho mais 123 itens aqui entradas, né, em office supplies, 121 em bebidas, ou seja, beverages, e assim por diante. Então, eu consigo ver já qual é a categoria que eu tenho mais produtos ali, que eu tenho mais entradas, né? E as categorias que eu tenho menos. Por exemplo, aqui, household, eu tenho menos, eu tenho 97. Mas é um número também interessante comparado com as demais. Outra opção é caso a gente queira incluir os nulos. Como na coluna order priority tem os nulos, então eu posso fazer a mesma coisa aqui. Então, o que eu vou fazer? Vendas, order priority, que é a prioridade da ordem, né? Priority, value counts. E aqui eu posso entrar essa opção aqui, drop NA, ou seja, de eliminar os nulos, eu coloco como falso, porque ele vai contar também os nulos. Beleza, então a gente consegue ver, tenho a ordem priority M, que é 352, isso aqui é um código, né, deve ser média, baixa, alta. Então, eu consigo ver que eu tenho muito mais aqui, o que mais aparece é o M, depois eu tenho o L, o H e o C, e aqui eu tenho 6 dados ausentes. Beleza. Nós também podemos plotar isso aqui. Aqui uma dica extra, né? Só para facilitar. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui. Só que aqui eu vou trabalhar com item type. E aí eu vou dar um value counts. Pode ver, eu vou deixar até esse drop n igual false. Para ele mostrar, não vai ter dados nulos, mas ele vai funcionar igual. E aí aqui eu posso dar um plot.bar. E eu vou só especificar aqui, vamos rodar assim para ver. Então, pode ver que ele vai mostrar aqui o gráfico. Eu posso especificar o tamanho da figura, né? Fix size, 5,4, por exemplo. Ele vai diminuir para mim. Eu consigo trocar a cor aqui também. Color, vamos botar um preto, né? Black, vamos ver. Ele vai alterar para mim e já está. É a mesma informação que eu tenho aqui, só que de uma maneira visual.
É uma opção que a gente vai ver mais adiante ali, as plotagens built-in no Pandas. Beleza, a gente consegue também verificar duplicatas, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso ver as duplicatas em Sales Channel, que existem 2 canais de vendas, né? Nesse data frame. Então, é bem comum que eu tenha duplicatas. É esperado que eu tenha duplicatas. Então, eu posso verificar aqui, ó, Sales Channel, Drop, Duplicates, esse é o método. E aí eu consigo ver. Eu tenho, de fato, eu tenho duplicatas nos 2 métodos, no offline e no online, o que faz sentido, né? Porque eu vou ter ou o método online ou o método offline nesse data frame. Então, se eu der aqui um vendas.head, nós podemos até verificar isso, né? Vai ter offline, 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 online, online, então vai ter duplicado, no mínimo duplicatas para essa coluna, né? Sales Channel. Então, eu vou apagar aqui. E aqui eu posso também selecionar um subset, um subconjunto. Né? Vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos colocar vendas.head 2. Vou mostrar as 2 primeiras. Vamos ver aqui no país quantos países duplicados nós temos nesse data frame. Então aqui eu posso fazer .drop duplicates. E eu posso fazer assim, ó, subset igual a coluna que eu quero saber. Count. Então aqui, ó, me retornou uma coluna, um data frame, né, com apenas aqueles países que são duplicados. Então eles aparecem no mínimo 2 vezes, né? Então nós vamos ter aqui 152 linhas que contêm países que aparecem no mínimo 2 vezes, certo? E aí também nós podemos trabalhar com a criação de novas colunas. Vamos entrar aqui em vendas.head, só para olhar de novo, né? E aí, o que nós queremos? Eu vou passar essa célula para cima aqui, ó. Eu vou deixar 2 para ficar melhor a visualização. E vamos supor que eu queira criar essa coluna aqui, ó, Total Profit, que é o lucro, né? Ela tá em dólar. Vamos dizer que eu queira transformar ela em real. Então aqui como é que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte. Eu vou primeiro transformar isso aqui para um número inteiro. Beleza? Para ficar mais fácil de visualizar. Então, vendas, total profit. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui. Não se preocupe com isso, a gente vai ver mais adiante, né? As type, int, 64. Eu vou ver agora se já funcionou. Ó, já funcionou, já transformou para número inteiro. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma coluna chamada Total Profit BRL. E aí, o que eu vou fazer? Posso simplesmente pegar e fazer operações com uma coluna. Então, vendas, Total Profit, que está em dólar, né? O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar pelo valor do dólar. Vamos ver quanto está o dólar aqui hoje. O dólar está 4,96. Então, aqui eu posso multiplicar por 4,96. E aí eu vou ter as vendas o Total Profit, na verdade, né? Em reais. Então, tá aqui, ó, em reais. Certo? Eu também posso fazer isso. Eu vou só dar um head aqui, ó. Eu também posso fazer isso com colunas categóricas, né? Eu vou só colocar aqui, coluna categórica.